Então, galera, como é que vai funcionar, né? Para quem nunca teve esses encontros, né, que a gente está montando aqui com a trilha, essa trilha mais completa, a ideia, queridos, é que nesses encontros a gente faça justamente lapidação de conhecimento, né? Então, é pegar, por exemplo, algo que já apareceu na trilha de vocês, agora no começo é mais complicado, né? Mas vocês vão ver qual foi a proposta que eu montei para essa semana e para a semana que vem. Mas pegar algo que vocês já tenham estudado e dar uma lapidada de fato, ver como é que cai em prova, ver os bizus. Caso apareça uma matéria, por exemplo, né, na quarta-feira, a gente vai pegar direito eleitoral, que eu acredito que a maioria de vocês esteja um pouco crua ainda. Então, de repente, vale a pena a gente abrir ali a legislação, ler um pouquinho com calma, fixar um pouco esses conhecimentos. Então, assim, é bem tranquilo. Esse encontro nosso, na verdade, o encontro síncrono, ele é feito pela gente, galera. É bem em cima daquilo que a gente já falou. Eu acabei falando uma teoria para vocês, agora vocês vão vivenciar na prática, que é justamente a aplicação da metodologia do Richard Feynman, né, associada ao TBL, ao Team Based Learning. Então, eu quero que vocês falem, cara, pode falar. Eu sei que às vezes vocês ficam meio assim, não, mas eu vou falar e vou acabar errando. Cara, estamos aqui para isso, né? Graças a Deus, todo mundo tem que aprender e é isso que faz a gente justamente crescer na vida. Então, é justamente essa metodologia de aprendizagem juntos, em conjunto mesmo, que vai fazer com que você chegue na prova, galera, e tenha esse desenvolvimento de acertar a questão, muitas vezes até não conhecendo tanto do assunto, mas em função dessas linhas de raciocínio que a gente vai treinando nesses encontros síncronos. Aliás, inclusive, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar bastante na cabeça de vocês. Pessoal, não tenham medo de errar quando vocês estiverem fazendo questões. Mas eu nunca vi essa matéria. Vamos supor, tá, pessoal? Apareceu simulado, eu não vou fazer ainda para esse domingo, devo fazer só para o outro, tá? Vou até falar com o Thiago. A gente deve botar um simuladinho bacana para vocês. Mas a gente não vai ter visto nem, sei lá, 10% da matéria. Verdade, não vai estar visto ainda. Aliás, não deve ter visto 10%, de repente já chegou, mas não deve estar nem vendo 15% da matéria. Verdade. Mas, pessoal, tem que fazer o simulado. Mas eu não sei a questão, não sei a matéria. Tudo bem. E se cair na prova, você vai deixar a questão em branco? No caso, certo e errado pode até ser que seja, tá? Mas a gente vai discutir isso um pouquinho mais pra frente nas técnicas de certo e errado. Mas a ideia é que vocês têm que ler, galera, e desenvolver uma linha de raciocínio. Até porque no certo e errado, alguém tinha me perguntado isso, eu já vou trazer alguns spoilers, a gente vai conversar mais ao longo do nosso curso, mas nas questões Sebrasp, o ideal, vou falar do mundo ideal primeiro, né, o mundo sem problemas, é vocês, galera, fazerem a prova inteira, deixar nada em branco. Esse é o mundo ideal. Só que isso implica de vocês saberem tudo, né? Aliás, implica pelo amor de Deus, concordância, tomei o zero agora, né? Mas implica vocês, na verdade, saberem um pouquinho de tudo. E às vezes acontece que você não sabe. Então, existe, na verdade, um limite de tolerância ali, e aí vai depender um pouquinho de como você está indo nos simulados. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente, que eu estou dizendo, mas de que você pode deixar ali, de repente, 10% da prova em branco, então 120 questões, de repente 12 questões em branco. Ou ainda, quando você chegar um pouquinho mais na frente, de acordo com os rendimentos do simulado, você deixar 5% das questões em branco. Mas isso vai ser o último do último do último do último recurso. A gente está estudando aqui, galera, para que vocês tenham contato. Nem que seja um pouco superficial, seja um pouco rápido, mas com toda a matéria, de forma que quando você chega numa questão de certo e errado, você tem um mínimo de discernimento para acertar aquela questão, né? E repara, para você acertar que algo está certo ou errado, você não precisa ter decorado aquilo. Carlos, não entendi nada. Imagina que eu estou andando na rua e encontro com a Cristina. Cara, a Cristina até aquele momento não sabia o meu nome, vamos supor, tá? Vamos supor. Então, Cristina não sabia o meu nome. Só que ela sabe que me conhece de algum lugar. Putz, eu conheço esse maluco de algum lugar. E aí, quando eu viro estendo a mão para ele, eu falo, prazer, meu nome é Carlos. Cara, automaticamente, quando apareceu o Carlos ali na mente dela, ela já cria uma sequência filológica. O Carlos, aquele maluco, trabalhava, que me deu aquele encontro. Enfim, a ideia é que você, a partir de alguns termos chaves, crie essa concatenação, né, filológica, e de forma que você saiba reconhecer o que está certo e errado. Então, olha que interessante, para vocês acertarem as questões do Sebrae, por isso que eu falei para vocês, né, que é uma banca que a gente tem bastante familiaridade e é uma banca cheia de idiosincrasias, você não precisa ter decorado tudo, pessoal. O importante ali é você detectar se aquela assertiva que ele bota pra gente está certo ou errado. E para você saber se está certo ou errado, você não precisa ter decorado ipsis literis, toda a lei ou toda a doutrina. Não. É você olhar para aquilo e falar, putz, cara, olha só, essa frase, esse sentido dessa frase aqui, eu lembro de ter lido, e esse sentido, beleza, me parece estar correto em cima do que eu estudei. Mas estava escrito ipsis literis? Não sei, não importa. O importante é que eu soube detectar que aquela frase, da forma como a banca apresentou, está certo ou está errado. E aí uma frasezinha que reverbera, eu vou falar isso muito para vocês ao longo dos nossos encontros, e é um professor, cara, fugiu o nome dele agora, ele era ministro substituto lá no TCU. Caraca, fugiu, André, qual é o sobrenome dele? Alguém por acaso conhece ele? Que ele era do Cátedra. Na verdade, um dos donos do Cátedra, ele deve ser ainda. Caraca, André Luiz. Cara, ele sempre falou, e isso é muito verdade, só que a gente tem que treinar, tá, pessoal? A prova do Sebrasp é uma prova, aliás, todas as provas de concurso, mas o Sebrasp mais ainda, é aquela prova de relação texto e contexto, cara. Sempre. A maioria das provas de concurso é assim, funciona dessa forma, tanto que no CNU a gente usou muito essa técnica, mas pro Sebrasp particularmente, galera, é muito direto. Então você pode ver que muitas vezes o pessoal fica meio bravo com a prova do Sebrasp, mas é um absurdo, porque nesse momento
conhecimento ele cobrou de um jeito e esse mesmo teor de conhecimento na prova depois ele cobrou de outro. Olha bem o enunciado e olha como ele está apresentando aquilo ali para vocês. Fatalmente o enunciado vai te dar o caminho das pedras. Pô, Carlos, como assim? Vamos supor, por exemplo, que ele está falando de... Claro, vou pegar aqui aleatório, tá, pessoal? E assim, eu acho que nem precisa chegar tanto na mente de vocês, tá? Porque a parte de orçamentação ali não parece estar tão profunda. Mas vamos supor que ele cobra, por exemplo, créditos extraordinários. Da parte de créditos adicionais, que é uma questão de crédito extraordinário. E aí lá no enunciado aparece assim, de acordo... Só isso, tá, pessoal? De acordo com a Lei 4.320, de 1964, julgue a assertiva a seguir. Vou jogar o veneno, hein? Os créditos extraordinários devem ser abertos por decreto do Executivo. Aí vamos supor que ele bota entre vírgulas um aposto explicativo falando, no caso da União, medida provisória, nas situações de comoção interna, calamidade pública ou outras situações imprevistas. Então, de novo, hein? Eu falei, de acordo com a 4.320, eu falei comoção interna, calamidade pública, ele fala guerra, vamos supor, bota outra coisa lá, e outras situações, vou mudar, tá? Vou botar imprevisíveis. Imprevisíveis. O que vocês marcariam, queridos? Joguei o veneno, hein? Eu marcava errado. Marcel mandou o certo ali. Eu marcaria um certo. E aí, pessoal? Eu não estou compartilhando minha tela. Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma coisinha. Eu marcaria errado porque está delimitando, né? Qualquer coisa imprevisível poderia entrar nessa lógica aí, abrir crédito extraordinário à vontade e pronto. Fica por isso mesmo. Teria que ser definido em lei. Então, cuidado, tá, Felipe? Cuidado. Cuidado. Tem veneno na história, tá? Só para avisar vocês. Carlos, qual foi a parte que você falou que ficou entre vírgulas? Medida provisória? Crianças, olha o veneno que eu disse para vocês. Lembra que eu falei do texto e contexto? No enunciado, vocês lembram o que eu falei no enunciado da questão, da assertiva? A Lei 4.320. Opa, falei especificamente de acordo com a Lei 4.320, né? E aí eu usei os termos comoção interna e outras situações imprevisíveis, né? E repara, pessoal, que comoção interna é a forma como está aparecendo na Constituição Federal. Lá na 4.320, pessoal, aparece comoção intestina. Ah, Carlos, mas quer dizer a mesma coisa, não quer? Cara, beleza, vamos supor que você leva para a interpretação e fala que quer dizer a mesma coisa. De acordo com a 4.320, aparecem, né, no caso dos créditos extraordinários, as situações imprevistas. E no caso da Constituição, fala das situações imprevisíveis. Então, eu tentei fazer uma brincadeirinha ali com você justamente pelo seguinte, né? Se você só decorou ali de maneira meio abertona ali, nessa situação que eu descrevi para vocês, e você, putz, eu lembro que eu já li isso aqui, né, dessa forma, mas você não lembra o endereço desse conhecimento, o que eu estou querendo dizer com isso? Aquilo que você lembrava do teor, mas não associou diretamente à Constituição Federal, você pode acabar errando. E o Sebrae faz isso às vezes, cara. Então, de novo, galera, tem que existir essa relação de texto e contexto. Pessoal, não fiquem preocupados que esse exemplo que eu peguei é como cai normalmente em tribunais de contas, tá? Para a parte de tribunal, eles não seriam tão malvados a esse ponto. Mas é só para vocês entenderem que o Sebrae ele pode montar alguma coisa nesse arcabouço, né, de citar uma lei ou citar algum tipo de conhecimento, algum tipo de abordagem, né, e depois ele botar uma coisa que aparentemente é correta, mas que não se enquadra no contexto que ele apresentou inicialmente. Resumindo, como é que a gente se prepara para esse tipo de situação, queridos? Chuta. E é o silêncio. Rezando faz parte também, Simone. Galera, fazendo muita questão. É lógico, vocês têm que ter ali o arcabouço teórico, isso é óbvio, né? A gente está botando no material tudo que vocês precisam saber, mas, pessoal, vocês têm que fazer um volume de questões muito grande. Inclusive, aliás, meu português hoje também é sofrível, né? Um volume de questões muito grandes foi péssimo. Volume de questão muito grande, tá? Tem que concordar com o volume, pelo amor de Deus. Mas, de qualquer forma, quer dizer assim, não se privem de fazer questões. Ah, eu tô de bobeira, fui no banco para pagar uma conta. Gente, estou chutando pro alto aqui, tá? E eu tô parado ali na fila, pessoal, celularzinho ali. O TEC tem essa vantagem de que ele fica muito bem formatado no navegador do celular. Então, pessoal, já entra ali no TEC, vocês estão com um plano avançado, entra no TEC, pimba, faz umas questõezinhas ali. Ah, Carlos, eu fui fazer um lanche ali no meu horário, eu tô de boa, dá para estudar, não é nada que vai me sacrificar muito. Cara, abre seu celular e faz umas questõezinhas. Ah, não, Carlos, eu tava, sei lá, vou criar alguma situação maluca aqui. Fui pegar o metrô, não sei, tô supondo, tá? E eu tava ali no metrô, tava de bobeira, pensei aí, escuto uma questão, vejo, a garça voando,
Cara, abre ali o TEC e faz uma questãozinha. Galera, vocês têm que ter muito essa vivência de questão. Tá? Assim, para questões de tribunal, aliás, perdão, para concurso de tribunal, especificamente, lógico, para todos são, tá, galera? Para todo concurso é importante a parte de questões. Mas para os tribunais, que a gente tem um volume de questões muito grande, pessoal, nossa, eu tô ruim em português, viu, Simone? De novo, volume de questões muito grande, singular, pô, volume grande, pelo amor de Deus. Mas, cara, tem que fazer, pessoal, tá? Então não se privem disso, não. Tamo junto? Lhama? Cadê? Chama. Lhama, pô. Aqui o pessoal dando boa noite, geral. Luísa, já tinha falado, Marcel também, boa noite. Marcel, boa noite a todos.